Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. No programa de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Mais do que isso, nós vamos discutir o que seria o mundo ideal para o estabelecimento de um plano, uma política nacional para a inteligência artificial. Tudo isso nasce de uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é óbvio que não dá para a gente fazer essa ponte aérea se eu não for até o Rio de Janeiro para dizer: olá, André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem por aqui, Carlos Aros. Uma ponte aérea que quase não foi ponte aérea hoje. Estávamos juntos há relativamente pouco tempo, não é verdade? É. Mas você, para cumprir com o nosso ritual, foi para o Rio de Janeiro para a ponte aérea ficar completa. Vim só para isso. Só por isso. Olha só, André Miceli, o presidente Lula esteve em um evento nesta semana que passou, e neste evento ele tratou do tema inteligência artificial. E aí eu vou ler aqui exatamente o que disse o presidente Lula, e aí a gente vai discutir a respeito. Ele disse assim, aspas para ele: todo país do mundo pode precisar de inteligência artificial. Agora, um país que tem um povo da qualidade do povo brasileiro, um povo que é capaz de contar piada da pior desgraça, que sofre com o futebol, carnaval, com a fome. Esse povo que consegue sobreviver ganhando muitas vezes um salário mínimo, não precisa de inteligência artificial, porque é suficientemente inteligente para dar a resposta que nós precisamos. Aí ele acrescenta o seguinte: o Brasil não tem que ficar esperando a ajuda dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Alemanha ou do Japão. Ou a gente vai ficar vendo eles se desenvolverem mais do que nós na questão da inteligência artificial. Eu disse à ministra Luciana Santos e aos pesquisadores e cientistas: vamos criar vergonha. Vamos ter uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em junho e lá vocês estão desafiados a apresentar um projeto brasileiro de inteligência artificial para a gente não ter que copiar de outro país as coisas importantes de que precisamos. E aí aqui eu fecho aspas para o presidente Lula. Vou dividir esse raciocínio confuso, para dizer o mínimo, em duas partes. Primeiro, ele faz um argumento retórico para dizer que a inteligência artificial é algo secundário para o desenvolvimento do brasileiro, porque o brasileiro é dotado de características, de capacidades, uma verve, pelo menos é o que dá para a gente tirar daqui, que o faz rir de situações adversas e, portanto, inteligência artificial é um ponto secundário. Aí aqui eu digo, o Congresso Nacional não entende dessa maneira, a ponto de haver projetos sendo debatidos lá para regular esse tema. De mesmo modo, grandes centros de pesquisa trabalhando para colocar o Brasil na dianteira, ou tentar colocar o Brasil, pelo menos, em pé de competição no cenário global, no que diz respeito ao desenvolvimento de modelos e de aplicações para inteligência artificial. As empresas estão se orientando para isso porque já se sabe que investir nisso é condição sine qua non para a sobrevivência dessas mesmas empresas. Então esse é o ponto, primeira fala do presidente. Ao fazer referência a esse pedido que ele teria feito à ministra, ele está citando uma conversa que é anterior a este dia, desta fala, na sexta-feira, que já vem se arrastando há algum tempo e que já envolveu inclusive a manifestação da Academia Brasileira de Ciências num documento que foi assinado por alguns nomes importantes da pesquisa aqui no Brasil, com um encaminhamento do que seriam tópicos basilares para o desenvolvimento de uma política nacional de inteligência artificial. E aí aqui, de novo, eu faço uma parte. É importante a gente quebrar isso em duas esferas e é isso que nós vamos discutir aqui, André. A primeira é a regulamentação do tema. A segunda é um plano ou uma política, ou o nome que se queira dar, para a inteligência artificial. O primeiro vai delimitar quadrantes específicos, o que pode, o que não pode, eventualmente criar uma inviabilização de modelos econômicos que podem surgir a partir
de inteligência artificial, sem a gente entender e conseguir dimensionar claramente o que é risco, o que é vantagem. É tudo muito incipiente. O segundo, que é essa do plano, da política, tem caráter de estratégia, um caráter de orientação para onde queremos chegar e, quando chegarmos lá, para onde vamos a seguir. É basicamente essa a diferença entre essas duas coisas. Eu acho que a confusão que o presidente faz, ela é um desserviço à população, sendo ele quem é, falando com as pessoas da maneira como fala e com o alcance que tem uma fala do presidente, porque deveria ser ele o primeiro a puxar uma fila de estímulo para que desde a primeira infância até o último instante da vida, as pessoas se dedicassem a entender mais e melhor esse mindset digital, fazendo com que na educação as pessoas entendessem que hoje inteligência artificial, análise de dados, enfim, realidade virtual, realidade aumentada, todos esses macro temas aí da tecnologia, eles são importantes para o desenvolvimento do indivíduo, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento das empresas, portanto, para o desenvolvimento econômico, etc, etc, etc. Então, dizer que a gente não precisa é um equívoco absurdo. A gente tá misturando coisas aí. E o segundo, que é o do plano, me parece ser importante desde que o governo ouça aquilo que foi apontado. E aí eu quero te ouvir, André Miceli. Carlos, eu prefiro acreditar que foi uma brincadeira, sabe? Porque a gente pode até discutir se foi uma brincadeira de mau gosto ou não, mas, assim, não é possível que essa frase tenha sido dita de verdade. Porque ela é absurda, não existe nenhum tipo de correlação entre um povo conseguir rir das suas mazelas e a necessidade que ele tem de usar inteligência artificial. Não existe nenhuma correlação entre o QI médio de uma pessoa e o quanto ela pode se fazer valer de uma ferramenta tão importante quanto essa. Mais ou menos dizer que você não precisa de uma calculadora, ou que você não precisa de uma planilha, ou da internet. Enfim, não tem o menor cabimento e por isso eu vou assumir que é uma brincadeira. Dito isso, vou dividir a minha resposta nesses dois grupos. Sobre a importância do plano, claro que o Brasil precisa de um plano de desenvolvimento tecnológico bastante amplo. A gente já falou aqui algumas vezes sobre várias ondas que o Brasil perdeu, a onda dos microchips, estamos perdendo a onda dos chiplets, que são uma alternativa ao desenvolvimento de microchips de alta tecnologia, que poderia colocar o Brasil fazendo parte no processo de construção dos chips no mundo. É uma importância geopolítica também, além de toda a importância econômica e de tudo que isso significa em oportunidades para as empresas brasileiras, de impostos, de geração de empregos. A gente tem uma crise de microchips no mundo, tem uma questão importante com a capacidade de suprir esses microchips, tem uma alternativa tecnológica a eles e o Brasil, de novo, perde essa oportunidade. Esse plano, como eu disse, ele precisa ser amplo, precisa contemplar inteligência artificial e precisa entender que não existe projeto de país sem desenvolvimento tecnológico. Esses pontos estão diretamente ligados. Eu espero muito, torço muito para que as pessoas convidadas para pensar esse plano façam isso com bastante cuidado e que o presidente e a sua equipe usem esse material com a seriedade que ele precisa ser usado. Antes de a gente começar, Aros, a gravar, a começar o nosso programa, eu listei aqui alguns pontos que justificam o investimento em inteligência artificial, o uso de inteligência artificial. Vou falar sobre esses pontos para responder a primeira parte dessa sua pergunta. Por que um povo, independentemente do seu senso de humor e do seu QI médio, precisa usar a inteligência artificial? Vamos lá. Primeiro, inovação e competitividade. As empresas desse país precisam inovar. O professor Scott Galloway, professor muito famoso sobre temas associados à tecnologia e também à política nos Estados Unidos, falou uma frase que acabou ganhando o mundo, que você não vai perder o seu emprego e nem oportunidades para a inteligência artificial,
mas você vai perder para as pessoas que souberem usar a inteligência artificial. Então, para que nossas organizações permaneçam competitivas, permaneçam inovando, a inteligência artificial é um ponto fundamental. Um outro ponto que eu espero que seja observado é a eficiência governamental. Um governo que usa a inteligência artificial é mais eficiente, precisa de menos gente para fazer tarefas repetitivas e burocráticas e, portanto, é um governo que pode tomar conta do cidadão com mais qualidade, tem mais dinheiro para gastar com as pessoas. Uma consequência disso tudo é o desenvolvimento econômico em si. Se as empresas inovam e o governo é mais eficiente, naturalmente o país também se desenvolve, o país avança. Educação e pesquisa. Aros, não vai dar mais para fazer pesquisas, não vai dar para formar mestres e doutores, não vai dar para formar crianças que sejam capazes de competir no mercado de trabalho do futuro, sem que a inteligência artificial se torne um copiloto importante para todos esses, para os mestres, doutores, pós-doutores, professores e para os alunos. Então, educação e pesquisa vão ser fortemente impactados por inteligência artificial. Quando a gente enxerga a inteligência artificial sendo utilizada com computadores quânticos, são aqueles computadores que têm uma capacidade de processamento monstruosa se comparada aos atuais, a gente consegue imaginar ainda mais questões de pesquisa sendo desenvolvidas, a precisão dessa pesquisa vai aumentar, a capacidade de generalização dos resultados também aumenta, e isso também vai se refletir com computadores de exascale, que são computadores mais simples do ponto de vista de estrutura que os computadores quânticos, mas também muito mais poderosos em termos de processamento do que os computadores que a gente usa hoje em dia. Então a gente vai poder analisar muito mais dados e esse volume maior de dados vai ajudar a análise e obtenção de informações importantes. A segurança nacional é um ponto fundamental que vai precisar ser observado, porque se nós ignorarmos isso, os outros países não necessariamente o farão e o Brasil precisa se proteger dessas questões. Com referências no que a inteligência artificial está contemplada na política de cibersegurança. Ela é um subtema presente em uma série de aspectos que foram propostos nessa política nacional de cibersegurança, que é mais um daqueles planos que a gente espera que seja colocado efetivamente em pauta. E está contemplada em uma série de propostas que fazem parte do conjunto lá da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque IA, no fim do dia, se alimenta de dados, né, de informações que estão guardadas sob a lei de proteção de dados. Então, faz todo sentido. Tem mais um ponto, Aros, para fechar, a sustentabilidade ambiental. Modelos de negócio baseados em dados, a capacidade de processamento, previsibilidade de tragédias ambientais, os cuidados que o governo tanto fala com a Amazônia, queimadas, com todo o processo de destruição e reconstrução das nossas florestas, tudo isso pode ser potencializado com inteligência artificial. Então, meus amigos, todos esses pontos combinados ou analisados individualmente são justificativas suficientes para que o Brasil, sim, tenha o desenvolvimento de uma estrutura de inteligência artificial que faça sentido. Ela só não pode ser isolada, Aros. A gente tem que aproveitar o que está funcionando em outros países e criar movimentos de integração. É assim que a tecnologia e o conhecimento evoluem. Não adianta a gente fazer reserva de mercado com inteligência artificial. A gente já viu isso não funcionar outras vezes. Mas você sabe que é muito interessante isso. Eu citei o documento da Academia Brasileira de Ciência, e aí só fazer a referência aqui. Esse documento está disponível lá no site da Academia, e o título dele é o seguinte: Recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil. É um grupo de trabalho focado em inteligência artificial, e esse grupo de pesquisadores, cientistas, que são vinculados à academia. Um desses pesquisadores, que é signatário deste documento, assina este documento junto de outros, é o Fábio Cosman. Ele é diretor do Centro para a Inteligência Artificial da USP, um centro vinculado
a Universidade de São Paulo uma parceria da USP, da FAPESP, com a IBM, que é o investidor ali, né, do setor privado, a FAPESP com o braço de pesquisa e a vinculação de fomento, que é o papel da FAPESP, e a USP como berço por reunir as cabeças pensantes e porque dentro da Universidade de São Paulo é possível que um centro como esse interaja, tenha interface com todas as outras áreas do conhecimento. E aí, de novo, você citou aqui, não custa a gente repetir, inteligência artificial se relaciona com todas as áreas da economia, com todas as áreas do conhecimento. De alguma maneira ou de outra, como solução ou como base para que aquilo se desenvolva, ela está presente. Então, por isso, estar ali na USP faz todo sentido. O que o Fábio Cosman, que nós vamos receber no Sociedade aqui na semana que vem, tive a oportunidade de conversar com ele, que a matéria não há tempo hábil para exibi-la nesta semana, então ela será exibida por nós no programa da semana que vem. O que o Fábio coloca como um ponto importante? Ele diz assim, olha, a gente tem uma carência muito grande de promover essa conexão entre esses diferentes atores para que esse ecossistema se retroalimente. Então, a USP tem feito isso, de encurtado a distância entre o mercado e a academia, e o centro é justamente isso, é trazer as demandas do mercado mais objetivamente para a academia, para que as pesquisas sejam mais assertivas e seus resultados gerem um impacto melhor. A gente assiste isso em outros lugares, quando isso cria um ecossistema mais complexo, a gente chama de ecossistema de inovação, porque você tem vários setores ali. Aqui tem 2 desses agentes só. Falta a gente ter o governo agindo, falta ter startup, falta ter investimento, mas já tem um começo nesse caso. O que ele diz? Ter uma regulamentação hoje pode fazer com que a gente inviabilize coisas no futuro que a gente não sabe que podem acontecer. É uma discussão que precisa maturar. Ter uma política hoje, ela tem que existir e é necessário, desde que ela guarde alguns princípios, que começam com esses tópicos que você colocou, ou seja, entendendo o porquê nós precisamos da inteligência artificial como eixo para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, etc, etc e etc. O grande ponto aqui é que a gente fica numa discussão, André, às vezes eu tenho essa sensação, de que assim, não, a inteligência artificial está roubando empregos, a inteligência artificial é responsável por fake news, a inteligência... Não, peraí. A inteligência artificial está sendo usada para tudo isso, mas ela só está sendo usada para tudo isso porque tem um vácuo gigantesco e não estão ocupando esse espaço de maneira propositiva, de maneira objetiva. E aí, quando a gente pensa nessa política e olha o caráter de formação, inclusive, de indivíduos, o caráter educacional que ela pode ter, a gente começa a conectar desde o camarada lá na escola até aquele cara que está no mercado de trabalho há muito tempo que nunca se relacionou com essa ferramenta. Esse é o trabalho. É o tal no caso dos profissionais, do reskilling, né? Você pega o cara e você atualiza o conhecimento dele, as habilidades dele técnicas, para que ele continue, porque ele é um profissional valioso. Ele só precisa se atualizar. Agora, não me parece que a gente esteja fazendo isso em grande escala. E eu não sei, posso estar sendo extremamente pessimista aqui, mas eu não sei, tendo como referência os últimos planos de qualquer coisa que foram produzidos e que estão muito bonitos, encadernados, enfeitando alguma gaveta, eu não sei se teremos efeito objetivo criar também esse novo plano, apesar de saber que ele é super importante. Boas ideias não servem para nada se não forem executadas. Então, de fato, não faz nenhum sentido ter um plano de desenvolvimento de tecnologia para o Brasil se ele não for posto em prática. E também é fundamental que ele seja observado de maneira transversal, porque muitas vezes esses planos, eles podem levar... É claro que tem muita gente séria fazendo isso, eu só não posso deixar de falar sobre o risco que acontece. A tecnologia é um meio para essa história toda. Então, a gente vai precisar olhar a indústria com o uso da inteligência artificial, as políticas de energia e meio ambiente com o uso da inteligência artificial, as políticas públicas com o uso de inteligência artificial e por aí vai. Então, o plano de desenvolvimento tecnológico brasileiro passa
pelo plano de desenvolvimento do próprio Brasil, Aros. É por isso que ele precisa ser construído e implementado com a mesma seriedade. O André Miceli, já que o tema é inteligência artificial, eu queria falar com você. Tem tanta aba aberta no meu computador que eu perdi até o que nós íamos falar agora. Do Google. A gente está acompanhando um processo importante no mercado de tecnologia, um processo que envolve movimentação aí das grandes empresas, das big techs e etc., com foco em criar soluções de IA que sejam convertidas em produtos ou que sejam embarcadas em produtos para garantir que elas continuem coexistindo como caminho, meio do caminho para o que quer que se queira que as pessoas desejem fazer no ambiente digital. Então a gente está vendo a Meta desenvolver os produtos dela, a gente está vendo agora a Apple fez anúncios importantes nesse caminho, apesar de ter descontinuado alguns braços importantes de pesquisa aí com mais de 500 demitidos e etc., mas fez anúncios de que encaminharia um universo relacionado a IA. A gente vê a Microsoft muito próxima da OpenAI, a própria OpenAI, etc. Daí a gente vê o Google anunciando o seguinte, que pode eventualmente adotar uma estrutura de uma engrenagem de buscas movida a IA e que essa estrutura passará a ser um serviço cobrado. Precisamos entender mais e melhor como isso se dará. Afinal de contas, há algum tipo de inteligência artificial na engrenagem que funciona hoje, óbvio. Mas precisa entender o que eles querem com isso como produto. Mas, tendo em vista tudo que a gente está assistindo por aí, essas ferramentas que tem um hypezinho, elas são engraçadinhas. Vou fazer um vídeo animado, não sei o quê. O cara vai lá, paga para ter aquilo, mas nunca mais ele vai usar. Aí o outro que paga o crédito, não sei o quê, também nunca mais vai usar. O que o Google quer com isso? Qual que é a tua visão sobre isso? Com poucas palavras, dinheiro, Aros. Os mecanismos de busca renderam 175 bilhões de dólares. Como é que você costuma dizer que o mundo é movido por 3 coisas? Não, o que eu costumo dizer sobre esse assunto é que a vida é uma questão de ROI. Tudo tem a ver com retorno sobre investimento, é isso? É isso, exatamente. O que eu falo sobre essas 3 coisas são os vetores do engajamento, amor, dinheiro e glória. Amor, dinheiro e glória, é exatamente isso, é o que move o mundo. É isso, assim. Mas enfim, foram 175 bilhões de dólares para busca no ano passado para a Alphabet, dona do Google. O Google tem brigado com a OpenAI, cada vez mais a gente começa a ver pessoas fazendo pesquisas que tradicionalmente seriam feitas nas plataformas da Alphabet, no Google, sendo feitas no ChatGPT. O ChatGPT tem uma característica importante em relação a esse modelo de busca. Ele se confunde quando mais de uma resposta pode ser dada para uma pergunta. É bastante comum um ambiente chamado NORA, Not One Right Question, que o Google acaba trazendo mais alternativas para as pessoas fazerem o seu próprio juízo de valor sobre as respostas. O que acaba acontecendo é que isso dá trabalho, e normalmente o que dá trabalho o ser humano refuta. Então, de fato, a gente começa a ver um aumento de uso do ChatGPT como um mecanismo de busca. O pessoal da Alphabet, que não é bobo nem nada, está de olho nesse mercado. Tem aqui essa história do Gemini, como eles falam nos Estados Unidos, ou do Gemini, como muita gente fala no Brasil, que é a versão ChatGPT que a Alphabet vai incorporar no browser, e talvez existam versões pagas. Não me parece um absurdo, Aros, que isso aconteça, dado que tem muita gente comprando, por exemplo, o ChatGPT-4. É mais ou menos isso, é lançar um produto para competir com o ChatGPT-4 e, naturalmente, evitar que haja uma transferência do uso de finalidade do ChatGPT, confundindo esse processo com um mecanismo de busca. Parece um movimento natural. Você citou aí o que aconteceu com a Apple, o projeto Titan foi cancelado, 10 anos de desenvolvimento de um carro que a Apple desistiu,
vai reconfigurar ali as expectativas do mercado automotivo, e o que ela falou foi, quem for aproveitado nessa equipe vai para o nosso time de AI. Todas as grandes vão querer morder esse bolo que está assando, Carlos Aros. E tem um aspecto aí, eu não sei o quanto efetivamente gera de apelo, porque ainda é algo que está naquela fase do reconhecimento geral. Mas a gente sabe que o Google tem inúmeros serviços que fazem parte de uma cesta aí de produtos que você pode pagar para ter, enfim, algumas vantagens e etc. Aí, nesse contexto, até vale a pena. O mesmo movimento que a Microsoft fez com o ChatGPT dentro do sistema Office. Né? Embarcou ali para texto, então você tem algumas vantagens. O Google já vinha fazendo isso dentro do Doc. Né, também aquela parte de texto, planilhas e tal. É um encaminhamento. Eu só efetivamente não consigo entender a escala disso tudo. Porque o que eu percebo lançam uma ferramenta, ela é engraçadinha. Aí o cara vai lá, brinca 1, 2, 3, 4 vezes. Se não é algo do segmento dele, algo próprio para o dia a dia dele, não tem interesse nenhum continuar pagando por aquilo. É diferente de um jogo, é diferente de outros serviços em que você tem uma recorrência, né, de assinatura. Então, óbvio, eu tô tratando num cenário muito específico, mas eu acho que o grande desafio é que produtos vão ser modelados em torno desses recursos que se tem. Porque até hoje o mais eficiente eu já tenho produtos bons e eu vou embarcar isso como um novo recurso, uma nova possibilidade ali dentro. A Microsoft talvez tenha largado bem nisso. Eu não sei se foi uma jogada muito inteligente deles ali de começo, essa aproximação com o OpenAI e tudo, ou se foi pura sorte de um relacionamento que existia. Mas, de todo modo, eles conseguiram dar a volta num mundo que era dominado pelo Google, porque era o Google que fazia isso sempre. Pelo menos a gente acompanha a última década, era o Google ditando esse compasso. Há um desespero. O Google está desesperado. O Facebook, a Meta, de maneira geral, me parecem também desesperados em quero oferecer algo tão genial quanto as pessoas estão considerando o ChatGPT e etc. Tem essa competiçãozinha meio de ego, assim. Mas, efetivamente, como negócio, eu não vejo tudo isso muito maduro ainda não. Não, ainda não. Até porque, não sei se o grande negócio ou uma parte importante desse negócio está na plataforma. A Apple criou uma Apple Store e desenvolveu um ambiente muito interessante para que outras empresas ganhassem dinheiro usando a sua plataforma e a sua base de usuários. E isso foi fundamental para a própria Apple, uma relação importante para o usuário, para a empresa fabricante de soluções específicas e para a Apple, que vira uma intermediária dessa relação. A OpenAI já lançou a sua plataforma, a gente já conversou sobre isso por aqui, dá para buscar alguns episódios atrás, a gente fala sobre a plataforma da OpenAI e alguns desses produtos já estão à venda. Você já consegue comprar produtos para análise de dados, para manipulação de imagens, para construção de música e também de vídeo. Então, as pessoas e as empresas, naturalmente, as startups que estão associadas a isso, elas vão desenvolver produtos baseados nas plataformas que agora o OpenAI tem, já essa integração com a Microsoft para o Copilot, elas também vão estar oferecidas, vão estar disponíveis e, pelo visto, o que a Alphabet está desenhando para esse processo de construção para as suas próprias soluções. Como você disse, a versão Office do Google já tem algumas coisas embarcadas, mas, Aros, me parece que esse jogo vai ser ganho por aquela empresa que conseguir desenvolver a melhor plataforma. Ô André Miceli, a inteligência artificial ela é cruel, mas o relógio é pior ainda e o nosso tempo acabou. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Um grande abraço para você, Carlos Aros. Um grande abraço para todo mundo que nos ouve ver também. Semana que vem a gente se encontra. É isso. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. O André fez referência aí a temas que a gente já tratou. Estes programas estão disponíveis lá no Panflix. É só você acessar e conferir
essas discussões. A gente vem falando desse assunto há muito tempo aqui. A gente se encontra então na semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.